Olá pessoal, vamos gravar mais um vídeo aqui. Agora a gente vai falar de variáveis locais e globais. Então tem aqui a função principal, a função main. Quando a gente declara uma variável fora da main, por exemplo, x, a gente diz que essa variável x que foi declarada fora da main é uma variável global. E uma variável que é declarada aqui dentro da main é uma variável local. Bom, o que significa, né? Neste contexto aqui, por enquanto, essa variável ela é visível para todas as funções que eu tenho aqui no programa. Por enquanto eu só tenho a função main. A função main vai enxergar a variável x. Então, por exemplo, eu posso pegar e atribuir um valor a x. E posso imprimir esse valor de x. Por exemplo, vou dar um printf aqui. E imprimir o valor de x. E o valor de y eu também vou imprimir aqui nessa função. Vamos compilar. Vou dar um gcc menos o x14. Ok. O que ele vai fazer é imprimir esse valor de x e de y, né? Salvar aqui. Compilar. E aí ele mostra o valor de x e de y. Mas se eu tivesse uma outra função aqui dentro do meu programa, então suponha que eu tenho uma função aqui, função 1 aqui. Essa função 1, ela consegue também modificar o valor de x, que ela é global. Então se eu colocar aqui x igual a 20 dentro da função 1, isso também é válido. Então, dado que eu tenho uma função global, ela pode ser alterada tanto pela função main quanto pela função f1 aqui. Bom, se eu chamar aqui a função f1, função 1, o que vai ocorrer aqui nesse exemplo é que inicialmente ele vai receber um valor x igual a 10, a função 1 vai ser chamada, ele vai desviar o fluxo para dentro desse bloco aqui, vai atribuir um valor diferente para x, e quando a função retornar fizer o retorno dessa função, ele vai imprimir um valor modificado para x. Vamos verificar. Então o que aconteceu? Ele recebeu o valor 10, fiz a chamada da função, ele alterou o x para 20, ele retornou da função com o valor modificado 20. E aí ele imprimiu o valor de 20. Eu não posso dizer a mesma coisa para y. Se eu fizer y igual a 7, por exemplo, que é uma variável local a main, a função 1 não enxerga a variável local da main. Ele daria um erro aqui. Na hora de compilar, ele não conhece o identificador y, porque não foi declarado dentro da função 1, e o y também não é uma variável global. Então eu deveria declarar o y na função 1. Agora eu tenho uma variável y local na função 1. Opa.
ele passa a executar. Mas qual que é o resultado disso? Quando eu iniciar a função main, y vai valer 5. Eu chamo a função 1, eu declaro um y local que vale 7. Na hora que eu volto para a função principal main, o valor que vai prevalecer é o valor da variável local, é o valor y da função main. Então, y da main vale 5, e ele vai imprimir 5 aqui. Ele não vai modificar o valor. Vamos executar. Então, y imprime o valor 5. Quer dizer o seguinte, ó, quando eu declaro a variável local, ela cria um espaço de memória localmente, e eu uso até a função se encerrar. Na função main, como a função principal, o y vai nascer com o valor 5, e ele vai encerrar com o valor 5. Nenhum outro fluxo vai alterar o valor dessa variável local. Quando eu chamo a função 1, eu crio um outro espaço de memória e chamo de y também. Mas na verdade é um outro espaço de memória. Eu estou trabalhando com dois espaços de memória diferentes. Uma da função da main e uma da função 1. Quando eu encerro a função 1 na hora de retornar para a função main, essa variável y que vale 7 ela vai sumir da memória, né? Eu vou desempilhar ele da memória. Quando ele voltar, ele vai prevalecer o valor da função da variável local aqui. Tudo bem? Então essa aqui é a diferença da variável local e global. Espero que vocês tenham entendido. Eu vou colocar uma lista com esses exercícios sobre variáveis locais e globais, tá? E até a próxima.